Alguns golpes são muito mais sinistros do que outros, na verdade, podem causar uma ferida que nunca cicatriza. Hoje vamos falar sobre os golpes que são executados pelas pessoas mais poderosas do mundo e, portanto, hoje vamos ser expostos aos maiores golpes que já foram realizados. Esse golpe começou nas escolas. Muitas crianças ficam viciadas em Ritalina e outros 80 medicamentos. Isso porque a maioria dos professores alega que as crianças têm o problema de TDAH, que significa transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Eles alegam que as pessoas que não conseguem se sentar naquela cadeira ficar horas e horas é um sinal de doença mental. Mas essa suposta doença mental gera bilhões em lucros para as indústrias farmacêuticas. É por isso que as prescrições dispararam nas últimas 2 décadas, especialmente nos Estados Unidos, que é 5% da população mundial, mas de alguma forma mais de 80% das 80 prescrições do mundo. Então, por que essas prescrições que as indústrias farmacêuticas dão às crianças não estavam falando sobre o produto químico que era quase exatamente o mesmo, que a estrutura da metanfetamina, e os efeitos colaterais que eles provocam, como possível insônia, pressão alta e frequência cardíaca acelerada. E isso é apenas as consequências imediatas. Isso nem mostra a verdadeira extensão do dano a longo prazo. Significa agora a evidência para o mercado porque é tudo relativo. Mais de 80 medicamentos para transtorno déficit de atenção foram associados ao aumento das taxas de doenças cardiovasculares, o que realmente não é uma surpresa como é semelhante à metanfetamina, especialmente o quão pesado isso seria para uma criança pequena, na escola. E isso levanta a questão de por que essas prescrições são necessárias em primeiro lugar, onde para crianças com sintomas menos graves, medicamentos psicoativos pesados são mais como uma ferramenta para suprimir a necessidade natural de explorar o mundo a seu redor, sentado em uma sala de aula por horas e horas, por dia a partir da idade de 5 anos, como antinatural e insalubre é completamente fora de si seus filhos se desenvolverem. Nos últimos anos, você só está recebendo tanto e você sempre ouve essa defesa clássica da indústria farmacêutica de que o aumento dessas prescrições é apenas porque estamos mais cientes de quão prevalente é o transtorno déficit de atenção. Mas sabemos sobre o diagnóstico, então, se é sobre como realmente tratamos e escolhemos 69% das crianças de 6 anos e com transtorno déficit de atenção que receberam medicamentos prescritos. E isso foi antes da pandemia e quando os bloqueios acontecerem, as empresas farmacêuticas começaram a trabalhar incessantemente com o governo dos Estados Unidos para obter permissão para prescrever e distribuir remédios para transtorno déficit de atenção, sem até ter visto os pacientes. E isso não é apenas um medicamento. As empresas farmacêuticas têm toda a América viciada nessas drogas. Em vez de serem antidepressivos, essas medicações opiáceos, ou o que quer que possam viciar você, veria a pior parte é que agora eles têm vários americanos viciados nessas drogas. As crianças também têm que pagar preços ridículos com cada receita dada. Essas empresas têm margens de lucro gigantescas, e com esse dinheiro eles ficaram felizes em ganhar milhões em cima de um problema que não existe. Os médicos americanos recebendo pagamentos da indústria farmacêutica para prescrever estimulantes e outros medicamentos. Em seguida, previsivelmente para a governança, recentemente aprovou uma lei permitindo as teleprescrições, o que abre caminho para empresas como a Cerebral Inc. e a Dawn Global Inc., criando uma tendência de criar vendas online incrivelmente lucrativas e de serviços de prescrição, incentiva do aumento de 35 milhões de prescrições, aproveitando completamente a pandemia. Uma avaliação indicou que a empresa que mencionamos anteriormente quadruplicou sua avaliação e a cerca de 8 bilhões de dólares ou bem, a economia mundial encolheu em uma piscina onde todos os outros ficaram mais pobres. Já as empresas farmacêuticas ficaram mais ricas, e não é realmente difícil ver por quê. Quando essas prescrições são tão fácil de conseguir, você pode dar um telefonema de 18 minutos e obter as drogas no dia seguinte. Chegou recentemente um relatório que eles tiveram que demitir os principais executivos da empresa, como eles estavam prescrevendo medicamentos perigosos e isso é para crianças. O ex-CEO alegou que a Cerebral estava visando um diagnóstico de 100% para as taxas de prescrição e, para fazer isso, eles estavam envolvidos e tornavam predatórios seus anúncios de conversa.
Um anúncio tinha um porta-voz de 18 anos dizendo a crianças e adultos que as coisas normais como preguiça e sentir-se deprimido eram indicadores claros de que eles poderiam ter transtorno déficit de atenção. Dizia também que comer demais poderia ser um sintoma de transtorno déficit de atenção, dando medicamento às pessoas como uma cura para o excesso de peso, mania do autodiagnóstico nas pessoas, inseguranças às pessoas fingindo doenças mentais que não existem. Eles foram capazes de ganhar bilhões enviando um produto perigoso e viciante à Cerebrão, mesmo sendo acusada de ter rastreadores ilegais nos seus sites, reunindo dados pessoais de perdas de seus pacientes relacionados ao pedido dos ainda estão em andamento. Mas é improvável que algum dia veremos esses traficantes de drogas enfrentarem o mesmo tipo de justiça que o homem comum poderia esperar. É difícil dizer se essas empresas estão apenas lucrando com a mania do autodiagnóstico. Esses sinais preocupantes de deficiências, médicos corrompidos que dizem que você está mentalmente doente. Ele lhe dá uma desculpa para ser uma pessoa má, pois você pode culpar cada coisa negativa por si mesmo em apenas uma doença mental acima de você e, portanto, se alguém o criticar, mesmo que seja você mesmo, você sempre pode jogar em sua suposta condição. E aí pessoas que vão mais longe fingindo ter toda essa doença mental, agora é imediatamente óbvio para qualquer um, prestando atenção, que ele nunca teve doente, mas acreditou nos sussurros dos médicos. Quero dizer apenas resumos autoconscientes e capazes de controlar isso serão capazes de tocar em público como este mostra algumas pessoas como podem suprimir as tomadas por um tempo, mas havia outros sentidos. Assim como as ameaças podem ser fisicamente dolorosas quando passam pelo corpo repetidamente, mas os tickets nunca realmente são nós mesmos. Os transtornos mentais que eles criam buscam você, crianças. As pessoas na verdade são como rosas texanas, e empresas como a Cerebral ficaram felizes em lucrar com eles. Toda a história mostra até onde essas pessoas vão para tirar o máximo possível do seu dinheiro. No entanto, em termos éticos, os mitos podem ser um golpe anexo como outra maneira de fazer isso, e aquilo aplica-se a qualquer setor de campo em que você possa pensar. Um exemplo disso é as coisas que você compra hoje em dia simplesmente não duram tanto quanto costumava durar antigamente. Qualquer coisa nova como celular, iPhone, simplesmente quebram mais facilmente e, em seguida, para alguns produtos, quando você encanta com eles e descobre que o fabricante especificamente possibilitou isso. Eles estão fazendo isso a todos os consumidores de massa através de um processo chamado obsolescência planejada. Obsolescência programada ou planejada nasceu como um processo de produção de bens com vida útil economicamente curta, fazendo com que os clientes façam compras repetidas durante o ciclo de uso. A maior do mundo da tecnologia. Um dos casos mais famosos foi quando a Apple intencionalmente desacelerou o processo de velocidade de seu iPhone, e as pessoas de todo o mundo relatam problemas de bateria nos iPhones antigos, e tudo isso aconteceu de uma vez. Agora opera apenas como um problema de fabricação, mas um ano depois foi mostrado que o problema só começou quando as pessoas atualizaram os sistemas operacionais. Como Apple se esgueirou nos limites de que fizeram as atualizações, degradando deliberadamente as baterias do iPhone, para tentar fazer os clientes comprar um novo. Porém, a Apple não foi a primeira. As empresas vêm colocando a serra há anos, e a indústria de lâmpadas, por exemplo, a obsolescência planejada é usada há décadas. A primeira bagunça foi no início dos anos de 1920. Os representantes dos maiores fabricantes americanos e europeus de lâmpadas concordaram deixar de fabricar um produto como está e encurtar artificialmente a vida útil das lâmpadas, que duravam cerca de 2.500 horas, para apenas 1.000 horas. Essas empresas usam a obsolescência planejada para mais do que dobrar sua receita potencial de 2 décadas. Eles mantiveram a expectativa de vida artificialmente baixa das lâmpadas. Sendo assim, as pessoas sempre têm que comprar porque não duram nada. Até mesmo os engenheiros especificamente contratados para projetar lâmpadas com vida útil mais curta. No entanto, é que o legado agora era ouvir o dia, e o cartel dos salva-vidas prova que a obsolescência planejada funciona incrivelmente bem, por isso é corrompida por países, organizações, indústrias e governos em todo o mundo. Esse problema é muito mais profundo do que apenas trapacear. Construímos prédios nos últimos 50 anos, costumávamos criar belas estruturas no século passado, obras de arte colocadas em locais perfeitamente adequados aos seus ambientes e homens de tempo para as pessoas que os usariam, edifícios com eles em uma beleza que seria
popular-se sua alma hoje praticamente tudo novo e bem feito, talvez um pouco de vidro construídos puramente para servir a poucos privilegiados, e você terá sorte se eles durarem meio século antes de se tornarem monstruosidades dilapidadas. Não é apenas um grande corte de custos de edifícios importantes, assentos para andar, e lugares onde vivemos, quero dizer estradas romanas que duravam séculos. Hoje em dia as nossas estradas desmoronam em apenas alguns anos. Os buracos estão por todas partes. A obsolescência planejada é um impacto na sociedade e os desperdícios que ela causa, pois as empresas ficam felizes em se divertir com os suportes para fazer algo nos últimos 6 meses, antes de ser adicionado aos bilhões e bilhões de toneladas de resíduos, que supostamente estão fazendo tudo o que não podem. Falam em ajudar o meio ambiente, embora estejam destruindo a verdadeira razão para essa máscara dos consumidores é manter a máquina econômica funcionando. A crise de 2008 foi considerada por muitos economistas como a pior crise econômica desde a Grande Depressão em 1929. Turbulências que vinham desde o estouro da bolha do mercado imobiliário americano ganharam força no dia 15 de setembro, depois que o banco americano Lehman Brothers quebrou. A notícia caiu como uma ducha de água fria sobre os investidores e a reação nas bolsas do mundo todo foi a mesma, recordes históricos de baixa. Agora vamos mostrar o quão frágil as fundações são realmente. Quero dizer, o crash de 2008 foi um exemplo de como esse dinheiro artificial sem lastro em nada, desde que deixamos o padrão dólar-ouro, como já expliquei em um vídeo anterior. Porque em 2008 os bancos começaram a apostar nos mercados imobiliários e em lucros maciços. Então o maciço que eles começaram a apostar por conta própria. Isso é assim no ano de 2007 esses bancos estavam tão expostos que todo o dinheiro e ativos não seriam capazes de cobrir as perdas se eles perdessem e, eventualmente eles perderam e as coisas ficaram ruins, causando uma recessão que arruinaria a vida de milhões em todo o mundo. Mas então porque os bancos de uma era erraram assim tão feio, a ganância é sempre o motivo subjacente. Mas a verdade por trás disso é que todos esses bancos sabiam que seriam salvos disso, entraram em colapso e, portanto, as pessoas no topo desses bancos quando realmente enfrentaram quaisquer consequências possíveis e, previsivelmente, estavam agora ostensivamente. O governo devolveu 2,5 trilhões de dólares aos bancos, para que eles pudessem resolver o problema que eles mesmos criaram, mas não resolveu impedir que 6 milhões de americanos perdessem seus empregos, americanos que pagam impostos para financiar os bancos que causaram a crise econômica. Em primeiro lugar, no entanto, parte disso é que eles nem resolveram nada depois. O conjunto de garantir que a economia estabilizar muito dinheiro quando ceifar os bônus às pessoas que realmente causaram o acidente. Quero dizer, os 5 principais executivos do banco, Lehman Brothers, receberam 2 bilhões de dólares por seus crimes. Essas pessoas causaram o maior colapso financeiro da história moderna. Na verdade, são pagos por tudo pelas pessoas que têm suas vidas arruinadas por eles. Quero dizer, se houver alguma coisa ainda pior agora do que naquela época, como a voz que as pessoas foram atingidas por um golpe duplo de inflação e recessão, bem seu contra-cheque estagnou e alimentos e energia ficaram cada vez mais caros. No entanto, a verdade é que nunca nos recuperamos. A economia real é muito pior do que os números e o PIB mostram. Você pode dizer isso com base na inflação sem fim, e no aumento de empréstimos pessoais que aumentaram 16% em 2022. A maioria desses empréstimos é contraída para evitar a fome apenas por mais alguns meses. É diferente para as empresas que aproveitam as taxas de juros que permitiram que eles embarcassem em trilhões de dólares. E eles têm a notícia de que esses empréstimos arriscados para promover o crescimento nas empresas de tecnologia são seus bancos de investimento. Quase todos os negócios reais que dão empregos às pessoas sofreram, e isso causou estragos no mundo real, como a desigualdade é escrita dramaticamente, e a produtividade ágil estagnou e, no entanto, de alguma forma, a economia cresceu massivamente, quase como os bancos, para começar a receber trilhões de dólares de mais finos e depois esconder algo muito pior, o novo vírus, o coronavírus. Os Estados Unidos foi o país que mais imprimiu dinheiro do mundo para combater a pandemia. E a maior parte desse dinheiro extra foi capaz de ajudar muitas pessoas na América por um curto período de tempo. O governo mundial tentou aumentar as taxas de juros e tudo mais. Isso simplesmente não funcionou.
o acidente de 2008, e a escala absoluta de dinheiro criado e ventilado sem lastro em nada, que recentemente já fez mais baixas. O Banco do Vale do Silício foi um dos primeiros a falir. As empresas de tecnologia provavelmente ainda são as mais supervalorizadas em nossa economia. Então é compreensível para um banco lidar com os empréstimos maciços, mas eventualmente falir. No entanto, sua imprudência também não ajudou muito, pois eles realmente encontrariam o principal risco de repente um ano antes do colapso. Mas não foi apenas o Banco do Vale do Silício. Muitos outros bancos foram recentemente expostos como créditos atrasados. Veja o recente colapso foi sob o peso de sua própria ganância e agora seus crimes e golpes são muitos para listar. Eles variam de fraude financeira instável e lavagem de dinheiro, empréstimos predatórios concedidos a países do terceiro mundo em troca do controle de toda a indústria dentro desses países, sem mencionar a misteriosa morte de um investigador particular e o último prego final no caixão quando seu CEO foi pego espionando executivos de saída e foi forçado a renunciar. Apesar dos esforços dos sauditas para sustentar com um favor os anfitriões do dinheiro, o banco deve 75% de seu valor. Não é apenas ser transferido por outro banco, mas fica claro quando você olha para esses colapsos que as pessoas no topo são as que se beneficiaram com isso. Na verdade, as únicas pessoas que a massa de dinheiro inflado beneficia são elas e as suas empresas. Seus valores disparam à medida que cobram mais pela mesma coisa, tornando algumas pessoas mais ricas e todas as outras mais pobres, entregando o controle do sistema monetário a essas pessoas que nos permitiu possivelmente o maior golpe da história. Esses produtos sem sentido. Nossa sociedade diz que você deve se esforçar para comprar isso ou aquilo. Todos os empregos de escritório fúteis e intermediários, carreira de gestão que compõem a vida da maioria das pessoas. Você não valoriza a sua vida. Nós valorizamos a perda de tempo. É por isso que a corrida de ratos é o próximo golpe em nossa lista. Neste ponto você deve entender a grande fazenda, que é a escola, e todos esses outros métodos de condicionamento tóxico. Você se tornou outro rato na corrida de ratos e a corrida de ratos em si é um dos golpes mais tóxicos que falamos nesta lista. Você costuma ouvir isso, a corrida dos ratos sendo usada por gurus para vender livros e cursos, promover produtos obscuros e esquema de marketing multinível, dando às pessoas muito propósito e contaminantes. No entanto, a corrida de ratos que eu estou falando é a corrida de ratos compartilhada por quase todos na sociedade. Estou falando sobre a corrida de ratos que deixa a sua vida sem liberdade e consome todo o seu tempo. Faz você ter apenas o suficiente para sobreviver no dia seguinte, no escritório tomando um café, escravizado como um robô humano, até o fim de semana, e tem outro fim de semana, em que você pode queimar o dinheiro que sobrar, em drogas e álcool. E você vive disso porque o que você faz não fornece nenhum valor significativo e por isso você já pagou qualquer coisa que lhe dê liberdade. E sem qualquer liberdade que você tem, então você fica sempre preso em dívidas de empréstimos como hipotecas, e por causa disso você nunca pode escapar. Você sempre está devendo a alguém. E porque você não tem dinheiro você sempre é forçado a devolver o contra-cheque semanal. E isto é nesse momento que você se torna o pote de outra pessoa, agendando sua sobrevivência dependendo de alguém acima de você. Tem corporações que têm mais poder do que países, enquanto você mesmo não tem poder nenhum. O que seu subconsciente indigna em desespero o mundo ao redor. Você está enterrado sob uma avalanche de treinador que fala besteira, vivendo como um poeta decadente. No entanto, na superfície de toda esta escola. Então você acha isso é realmente normal? Acordar dirigindo para o escritório sem fazer nada, uma caminhada escondida no banheiro para fugir do chefe, e voltar para casa completamente esgotado para a esposa que nunca diz que te ama. É de alguma forma na verdade uma coisa normal. Estar tão deprimida é normal, estar em dívida é normal, nunca ter nenhuma liberdade, isso é normal. Considerar sua vida como normal, ter um estilo de vida de não conhecer seus vizinhos e comunidade, estilo de vida de tráfego de 5 faixas para trabalhar, uma visão de estilo de vida após trair você, perdi a alma de preguiça e desespero de alguma forma, isso é promovido como normal, isso é bom ter um emprego e viver a rotina. Você é realmente um membro produtivo da sociedade, se sabe o que é. Então sabe que tudo isso é besteira. Suas paixões de gosto de vida serão moldadas pela mídia tóxica, do sistema educacional e corporações para estar em seus interesses. E conheça os seus.
E a única coisa que o mantém nessa corrida de ratos é o queijo, é a riqueza material e os objetos. Porque como você vive em uma sociedade que prioriza a riqueza acima de tudo, isso é o que você ama. E o problema é que não é o dinheiro nem os objetos em si, mas as expectativas que são levantadas nos corações e mentes de milhões de pessoas, levando a sua crença de que as posses de certas coisas realmente lhe trazem felicidade. O finalmente consegue o dinheiro que vai tirar férias, finalmente lhe dará satisfação na vida. Se você tem um bom carro financiado, você finalmente será feliz, porque nossa mídia, nossas influências são modelos, menos essa mentalidade. E o resultado da sociedade que coloca objetos acima do valor de você como indivíduo. E por causa disso a corrida de ratos é então tratada como sem sentido. E essa falta de valor, que você se submete às pessoas acima de você, a menos que seja tratado como um merda. Quais objetos que lhe darão felicidade permanecem indescritíveis sempre. Você nunca percebeu que sua imaginação é a riqueza que tem muito mais valor do que qualquer posse material. Esta é uma sociedade de indivíduos viciados em opioides, e vivendo em desesperança nihilista. E essa falta de propósito que vem da corrida dos ratos não é apenas pessoalmente, mas na verdade se manifesta em tudo, que levam à autodestruição de nossa cultura e sociedade. E quando você entende tudo isso, é realmente uma surpresa que nossa corrente seja apenas um cano de esgoto obsceno de mau gosto, que tem um aneurisma quando você percebe que o zoológico é para restringir sua liberdade. As coisas seriam levadas a um nível totalmente diferente em 2020 com o maior golpe descrito nesse vídeo. A resposta para lidar começou quando os governos e as grandes empresas do mundo da tecnologia trabalharam de mãos dadas para esconder que o vírus saiu de um laboratório e não de um mercado úmido da China, fatos que mais tarde foram provados como verdadeiros, com os governos sabendo, silenciosamente mas não admitindo que o laboratório era a verdadeira origem do coronavírus. Este foi apenas o começo, porque os governos em geral colocaram rapidamente as sociedades em bloqueio, isolando completamente todos nas casas para impedir a propagação e, durante isso, toda a economia global foi desligada, catalisando a atual recessão que estava afundando. E dentro desses bloqueios foram medidas mais drásticas. Sei que este vídeo poderia ir por horas para mencionar tudo, mas uma das principais medidas foi a aplicação do uso de máscaras, alegando que usar uma pequena máscara ajudaria a conter a contaminação do coronavírus, um fato que provou ser falso. Mas isso não importava aos fantoches do governo, como defendiam o uso de máscaras faciais de nível industrial, inclusive para crianças. Mas esta ideia em particular mudou quando seu próprio filho sofreu deficiências cognitivas com o uso prolongado das máscaras, e foi essa revelação entre muitas que expôs o impacto no desenvolvimento da linguagem e nas interações sociais. Crianças menores de 10 anos não deveriam estar usando máscaras por períodos prolongados. A máscara faz com que haja uma redução da quantidade de oxigênio disponível no sangue e aumenta a reinalação de gás carbônico, também aumentando os níveis desse gás no sangue. O nosso cérebro ele é muito sensível à privação de oxigênio e o cérebro da criança está em desenvolvimento. É um cérebro em que há multiplicação de neurônios, a formação de sinapses, e essa privação de oxigênio pode levar a alterações que podem ser inclusive permanentes. Os governos tornaram isso obrigatório em todo o mundo, forçando todas as crianças ou adultos em qualquer lugar a usar uma máscara, mesmo que fizesse mal para a saúde, e destruiu completamente o desenvolvimento da população em apenas uma época. Quem mencionou essas preocupações foi ridicularizados e rejeitados. No entanto, estudos mostram que crianças foram prejudicadas no desenvolvimento da linguagem causados por esses usos de máscaras. Não tinham absolutamente nada para parar o vírus, mas, por sua vez, as cinzas destruíram a saúde da população. Mas as vozes que levantavam essas questões eram o silêncio, e a mídia adotaria um tom mais hipócrita, rotulando consistentemente as pessoas que não usavam máscaras como assassinos de seus avós. E a ciência nega, e foi essa mudança narrativa hipócrita e essa linha de pensamento lógico alheio que a população e os governos ignoraram completamente todas as evidências contra a eficiência da máscara, junto com as consequências domésticas que eles refletiram na população, e o tempo todo os bloqueios para destruir os meios de subsistência de milhões e milhões em todo o mundo. A crise econômica mundial provocada pela pandemia derrubou algumas das maiores e mais conhecidas empresas do mundo.
muitas já entraram com o pedido de falência. A crise econômica inesperada tem levado milhares de companhias a decretar falência, fechar unidades ou reduzir o quadro de colaboradores. Destruíram o desenvolvimento das crianças, causando grandes picos em problemas de saúde mental, problemas de saúde física, e destruindo todo o comércio global, enganando economias inteiras no processo, e a grande tecnologia e os governos andariam pela tangente para censurar qualquer um que criticasse essas medidas. Quero dizer, muitas pessoas na sociedade roubadas perceberam o verdadeiro dano que os bloqueios e lockdowns causaram à população. O relatório recente do Telégrafo, baseado em números oficiais do Escritório de Estatísticas Nacionais, revelam que as mortes relacionadas ao bloqueio superam as causadas diretamente pelo Covid-19. Cirurgias adiadas, cânceres não detectados, problemas cardíacos e condições de saúde mental demonstram as consequências catastróficas do isolamento prolongado e serviços de saúde interrompidos. O isolamento da população é completamente imensurável e causou bilhões incontáveis e prejudicou milhões de pessoas, e uma quantidade insana de mortes em excesso, em média 1000 por semana apenas no Reino Unido. Então é claro que uma vez que toda essa verdade foi revelada sobre as ações de desastres dos governos, as pessoas começaram a perder a confiança nos meios de comunicação, que governam mensagens. Quase 50% dos cidadãos do Reino Unido sozinhos não confia mais na BBC, que foi uma das organizações de notícias mais confiáveis da história, assim como a confiança e os meios de comunicação tradicionais. No Brasil mesmo, muitas pessoas perderam a confiança na Rede Globo. O governo procurou meios alternativos para divulgar suas notícias porque as pessoas não acreditariam mais nas notícias da TV. Eles precisavam de uma nova saída e diriam que se integraram ainda mais ao pop e também que o público absorveria as mensagens do governo e ignoraria o pensamento lógico. As unidades comportamentais do país admitiriam usar métodos antiéticos de setar o controle da mente na população, porque esta agência secretamente colaboraria com a equipe de produção de alguns programas de TV populares, como a famosa Rua da Coroação no Reino Unido, com o governo do Reino Unido indo tão longe a ponto de reescrever scripts nos shows para influenciar a opinião pública e fazer qualquer um criticar as pessoas que iam contra as medidas de bloqueio. No Brasil mesmo, o governo alertou que o vírus estava espalhando na Ásia e na Europa. Mesmo assim, os governadores quiseram fazer o carnaval mesmo sendo alertados. Não há nenhuma razão para pânico, nenhuma. Não há razão para interrupção de aulas, de trabalho, de atividades esportivas, espetáculos, nenhuma. Mas é preciso lembrar, sim, que governadores aí como João Dória em São Paulo e como Witzel no Rio de Janeiro já tinham informações, não do tamanho e do problema que essa pandemia representava, mas alguns indícios de que era melhor ser prudente. Não quiseram sacrificar o carnaval. Na época, o médico da Rede Globo foi em rede nacional e falou que não precisava se preocupar com o vírus. Primeiro porque esse vírus não tem esse potencial. De cada 100 pessoas que pegam o vírus, 80, 90 pessoas têm um resfriadinho de nada. Depois do carnaval, a mesma rede de TV e os governadores que incentivaram o carnaval, foi os que ficaram incentivando os lockdowns e bloqueios para conter a pandemia. O tal do fica em casa que acabou com a economia e prejudicou muito mais as pessoas. O estado de São Paulo vai entrar em lockdown todas as noites a partir desta sexta-feira. A decisão foi tomada pelo governador João Dória. Quem minimiza essa situação, não é nada, isso vai passar logo, é irresponsável. Eu fico bobo de ver como as opiniões deles mudaram rapidamente. Nisso dá para você ter uma noção de quanto a mídia e os governadores são confiáveis. Os programas de TV colocam você em estados altamente sugestionáveis, o que significa que as informações dos programas podem ir direto para o seu subconsciente, alterando suas crenças e dando a você a seus amigos, conhecidos, colocando você em um estado alfa. Uma estadia que é como sonhar acordado, um transe como estados de devaneios que desliga seu neocórtex, quando você assiste a essas coisas, permitindo que as informações sejam direcionadas diretamente ao seu cérebro. Os governos de todo o mundo convenceram toda a população global a ficarem presos dentro de suas casas. A maioria dos negócios faliram, e a saúde mental foi arruinada, e hoje não houve absolutamente nenhuma consequência para as pessoas. É claro, como danos causados por uma tempestade no mundo e
Portanto, o golpe continua para provar o crescimento de todas essas são as varreduras que mencionamos nesta lista de golpes perturbadores na sociedade. Outro golpe perturbador da nossa sociedade foi o golpe do nosso sistema educacional. Eu já postei um vídeo explicando sobre esse assunto. Vou deixar o link aqui, confira esse vídeo que conta a história do mal por trás do nosso sistema educacional, e tire suas próprias conclusões.